Bom, gente, hoje nós vamos receber com muito carinho essa advogada maravilhosa, que é a Amanda Lyon. Ela vai nos explicar quais são os direitos, quais são os deveres e, ao mesmo tempo, a gente saber o que mudou, o que a gente pode realmente levar para as mulheres gestantes. No Brasil, a mulher grávida tem uma série realmente de direitos garantidos por lei. Mas tem muitos deles que ainda são desconhecidos pela população. Às vezes você está aí gestante em casa ou você pensa em engravidar e você muitas vezes deixa até de ter essa gestação porque você imagina, não vai dar certo para mim, eu não vou poder engravidar agora, por isso, por aquilo. E de repente, na lei, você pode sim ter algo que não vai fazer você atrasar essa gravidez tão maravilhosa, né, doutora? Exatamente. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade. A gente já começa logo falando e abrindo os olhos de quem está em casa, de que vira e mexe, a lei traz novos direitos ou muda alguns deles e vai observando a necessidade de algumas pessoas. A gente sabe que dentro do trabalho mesmo, muita coisa já tem mudado, né? E muitas vezes as pessoas não sabem. Exatamente, Vanusa. A gente tem hoje cerca de 54 milhões de brasileiras, né? Então, assim, essas mulheres, elas precisam saber do seu direito, porque cada direito garantido é uma família protegida, né? E uma criança para o nosso Brasil que traz aí o futuro, tá? E assim, hoje o entendimento maior, a gente tem um ponto bem recente do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que antigamente existia assim, você sabe que a gestante ela tem direito à estabilidade, né? Primeiramente, o que é estabilidade? A estabilidade é um benefício que proíbe as empresas de demitir aquela empregada. Então, assim, a gestante ela tem direito a essa estabilidade desde a concepção até 5 meses após o parto. Então, assim, qual era o entendimento de antigamente? Quando a gestante era colocada para fora da empresa, e aí depois a empresa tomava conhecimento, a empresa chamava essa gestante para retornar ao trabalho. E essa recusa, ela acabava com esse direito à estabilidade. Então, ou você volta ou você não tem direito. E hoje não. Hoje a gestante ela pode se recusar a voltar ao trabalho, até porque às vezes o trabalho ali, o ambiente nem está mais tão salubre, né? Então ela pode sim se recusar a fazer esse retorno ao trabalho e mesmo assim ter direito à sua estabilidade. Esse é um grande avanço. A gente vai chamar a atenção para essa questão aí do direito a essa estabilidade, foi algo que você disse importantíssimo, mas sempre tem uma dúvida quando a mulher, por exemplo, a partir do momento que ela engravida, que a empresa já está sabendo que ela está ali gestante, tem algo que possa acontecer antes destes 9 meses e que ela tenha algum direito, por exemplo, relacionado à saúde mesmo? Pronto, a gestante ela tem direito ao salário maternidade, que ele é garantido não só após o parto. A gestante ela pode ter esse direito, que é um direito hoje entendido que não é nem dela, é da criança, do nascituro. Até 28 dias antes do parto ela já pode ter esse salário maternidade requerido, né? Se ela estiver trabalhando com carteira assinada, ela já pode dar entrada dentro do setor de RH. Se ela for uma contribuinte individual, ela mesma dá entrada no setor lá do INSS, que hoje em dia até por aplicativo, Vanusa. Tudo tá assim mais fácil, né? A acessibilidade. Muito bom. É importante de falar sobre isso porque tem algumas mulheres que passam por problemas de saúde dentro da gestação. E aí é muito bom as pessoas saberem que essas leis também estão, de uma certa forma, ajudando essa mulher, essa gestante. Outra situação ainda, logo depois que ela ganha o bebê, que ela tem ali os meses dela, quando ela volta, qual é a segurança que ela tem de que ela não vai ser demitida na volta ou não tem nada a ver? Vanusa, esse fato legalmente ainda não é regulamentado. Porque é uma dúvida, né? Que muitas mulheres têm. Às vezes elas passam muito... Tem algumas mulheres que sentem uma dificuldade de passar muito tempo afastada da empresa. Há muitas vezes a sensação que ela tem que quando ela voltar, imediatamente ela vai ser demitida. Ela vai ser demitida. Mas assim, hoje isso é uma perspectiva antiquada. Então assim, as empresas elas não estão mais tendo esse tipo de postura. Porque hoje em dia o que ocorre é que as empresas querem cada vez mais se tornarem mais sociáveis, sustentáveis. Então, assim, hoje realmente a prática maioral não é essa. Fica com a gestante, inclusive após o retorno dessa gestante, ela tem direito até ao auxílio creche, né? Você tem ali, a empresa ela tem que
proporcionar a creche dentro do ambiente do trabalho, ou se ela não tem aquela estrutura física, ela faz um convênio com creches, ou então ela paga pecuniariamente esse auxílio. Talvez esse seja um dos direitos que muitas mulheres não sabiam. Muitas mulheres não sabem. Então, assim, toda empresa que tem mais de 35 mulheres, essa empresa é obrigada a pagar esse auxílio. Ou ter a estrutura física da creche para a mãe levar o bebê, né, até 6 meses, ou a empresa paga pecuniariamente, em dinheiro. Isso 6 meses dessa criança. 6 meses dessa criança. E tudo isso, obviamente, tem que ser comprovado que ela não tem condições de que alguém fique com aquela criança. Exatamente. Né? Mesmo que ela tenha condições, ela ainda tem direito de pedir. Que interessante. Então, assim, vamos supor que a mãe não gosta sei lá, a mãe não se identificou com a estrutura física da creche a qual a empresa fez a parceria, ela pode pedir o reembolso desse valor. Com certeza, a maioria não sabia desses direitos. Muita gente não sabe desses direitos. Pois é, um direito assegurado, vou ressaltar, a todas as empresas com mais de 35 mulheres. Olha só, que bom você ficar sabendo disso, até porque tem muitas mulheres que moram na cidade ou até mesmo são sozinhas e só elas trabalham, às vezes, infelizmente, engravidaram, o parceiro deixou. E ela não tem nem ideia de que isso é tão importante para ela. Exatamente, é um retrato social, infelizmente, muito comum, né, de mães solteiras. Então, é um direito, sim, assegurado legalmente, constitucionalmente e infraconstitucional também. Muito bom. Eu não sabia e acredito que várias mulheres não sabiam também. Vamos falar sobre a questão da licença maternidade, envolvendo também a presença do esposo. Ele tem direito também a se afastar? O que ocorre aí é assim, o pai, ele não tem direito à maternidade, sim, mas ele tem direito à licença paternidade. Pronto. É só uma diferença de nomenclatura mesmo. Mas assim, a licença paternidade, ela só são 5 dias de afastamento. Já existe... Nada mais do que isso. Nada mais do que isso, né? Somente para É algo ainda... A gestante. Que a gente tem lutado, né? A legislação tem lutado e já existe projeto de lei tramitando para estender esse auxílio para 20 dias, esse tempo, né, para 20 dias, a licença paternidade e também a licença maternidade, porque eu não sei se é de conhecimento de todos, mas a licença maternidade, elas só são 120 dias, né? Mas a Organização Mundial de Saúde, ela alerta e faz campanha para que o aleitamento materno seja exclusivo até os 6 meses. Então, assim, há um projeto também de lei tramitando desde 2019, Vanusa, para estender o auxílio, o salário maternidade para os 180 dias. Porque hoje são 120 dias e apenas 32% das empresas, é um dado trazido pelo IBGE, das empresas privadas possui o que a gente chama de empresa cidadã, que entre outros benefícios ela traz essa extensão do salário maternidade de 120 para 180. É importante a gente falar sobre esses 120 dias, porque já aconteceu muito de empresas liberarem essa mulher apenas 2 meses e rapidamente ela ter que voltar à empresa. Não pode, isso legalmente, isso é ilegal e é até um crime também. Só não vou entrar muito nessa esfera porque não é Mas real, acontece, mas a gente sabe que acontece. Isso é um alerta. Mas as práticas, Vanusa, como eu gosto de trazer isso, porque eu também milito muito para a empresa, né? Então as empresas, elas estão com outro olhar para esse tipo de público. E hoje a gente tem que ver também que existem empresas CLT e existem empresas autônomas. E o direito é para as duas. O direito é para as duas. Né? Porque a gente sabe que isso muitas vezes acontece e é importante a gente entender os dois casos. Também tem aquela história, às vezes a mulher quer voltar. E aí? Aquela mulher que quer voltar é aquela que nasceu para trabalhar, né? Verdade. A gente tem um caso lá no escritório que a minha amiga estava grávida e com 2 meses ela disse, eu já quero voltar. Eu disse, olha, é direito seu e do bebê, tá? Não pense só em você, o bebê precisa desse vínculo, né? Principalmente quem é mãe de primeira viagem ali, precisa criar esse vínculo, é um momento seu, então desfrute, é um direito que você tem garantido, então desfrute. Tire os medos, tire os medos, não existe essa questão. Vá quebrando aí esses paradigmas, né?
Às vezes até dá para trabalhar em casa, né? Algumas profissões, inclusive é outro projeto de lei que está em tramitação, da gestante ter esse direito ao home office. Pronto. A gente queria falar justamente sobre isso, o direito dessa mudança de função ou até mesmo afastamento por insalubridade. Eu queria muito que você falasse sobre isso. Pronto. Primeiro eu vou conceituar insalubridade para as pessoas que ainda não sabem, mas insalubridade é quando algo se torna ruim para a sua saúde, né? Então, se um ambiente é insalubre, um exemplo muito clássico, quem trabalha com radiação, né? Aqueles técnicos de radiologia que você vai lá tirar seu raio-x, eles recebem um adicional de insalubridade, entre outras profissões. Então, assim, hoje em dia, o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal do Trabalho é de que a gestante ela não pode ser alocada em nenhum grau de insalubridade, Vanusa, porque no direito do trabalho, a gente tem 3 graus de insalubridade, é o mínimo, o médio e o máximo. Antigamente ela podia, no mínimo, hoje ela não pode. Amanda, e o que é que acontece com essa empregada gestante? Ela tem que ser realocada em uma função onde não haja insalubridade. E se a empresa não tiver? Ela vai para casa e recebe o salário integral. Amanda, e se ela for alocada para uma função onde o salário daquela função é menor? Não interessa, ela continua recebendo o salário para o qual ela foi contratada. Era sobre isso que eu queria falar, porque essa ideia de que você tem que aceitar tudo que lhe oferecem é o grande erro. É você buscar os seus direitos, mas né? De forma bem sensível. Exatamente, isso só acontece, Vanusa, porque as mulheres não vão atrás. Então, assim, evitem práticas discriminatórias. Tomem posse dos direitos de vocês, busquem uma assessoria, a internet está aí também para ajudar muito, né? Hoje em dia você consegue obter uma informação mais rapidamente na internet e aí você se aprofunda com um amigo ou um advogado da família, ou você procura um advogado para prestar essa consultoria de quais são os seus direitos, porque assim, direito nós temos. A legislação brasileira nesse sentido, Vanusa, ela é muito extensa e ela avançou bastante. Só que o conhecimento, aliás, a falta desse conhecimento e a fiscalização no Brasil ainda precisa evoluir. Agora, uma coisa que a gente observa bastante também, doutora, é que às vezes as pessoas têm medo. Medo de criar um desconforto para as empresas que trabalham, medo de ficarem desempregadas, medo de criarem essa situação. Infelizmente, no Brasil, muitas leis elas não acontecem por essa falta realmente, não só do entendimento. Algumas pessoas até sabem que têm esses direitos, mas não buscam, porque na mente delas não vai dar certo. Pronto. Eu vou me prejudicar com isso. Isso acontece muito. Isso acontece bastante. Bastante não só na esfera da gestação, até nesses casos hoje, mãe que tem filho autistas, né, alguma deficiência, enfim. Mas o que é importante saber, a legislação protege. Então, assim, empresa nenhuma pode te demitir indiscriminadamente, né? Tem que haver uma motivação para aquela demissão, né? E se a demissão ocorrer de forma ilegal, você entra na Justiça do Trabalho, é uma justiça especial, não é qualquer justiça, porque eu acho que para quem não é do direito não entende, né? Vou entrar em qualquer justiça. É na Justiça do Trabalho. É uma justiça especial e uma justiça mais rápida em relação às outras. Muito bom. E ainda falando em insalubridade, é importante você falar sobre isso, porque muita gente não sabe realmente. A gente não tem ideia dentro de uma empresa o que pode fazer mal para uma gestante. Exatamente. Quem trabalha com telemarketing, né? Você pode pedir a sua realocação para outra função. Quem trabalha com radiologia, você pode pedir a sua realocação para outra função. Quer dizer, são situações hoje que a gente tem observado. Hoje a empresa tem que ter psicólogo dentro da empresa para ajudar. E gestante, a gente também sabe que tem aquele momento muito sensível na vida delas, né? Inclusive, Vanusa, o Ministério do Trabalho, ele vai trazer, ele já trouxe, mas a fiscalização em si já vai correr a partir do próximo ano. Uma norma regulamentadora sobre isso. As empresas, inclusive todas as empresas às quais a gente presta assessoria, a gente já vem dando esse spoiler, né? Que o Ministério do Trabalho vai começar a fiscalizar as práticas de relacionamentos interpessoais. As empresas elas têm que tratar esse lado, tornar o ambiente saudável, né? De alguma forma. Fazer ali um momento de uma roda de conversa, trazer um psicólogo,
canais de ouvidoria, denúncia de assédio moral, assédio sexual, que a gente sabe que nós mulheres passamos muito por esse tipo de situação. Então as empresas elas têm obrigação, algumas já estão sendo fiscalizadas e próximo ano as multas vão chegar para quem não se adequar a essa nova realidade, porque a saúde mental hoje ela é o bibelô. Então, assim, todas as atenções estão voltadas para a saúde mental. E a gente sabe que no mercado se mudou muita coisa, inclusive o RH. O RH não é mais aquele RH que resolve só problemas de RH antigo. Hoje em dia tem que existir essa intimidade, essa liberdade, esse feeling, né, esse feedback, para que seja ambientes mais saudáveis. Né? E quando isso não acontece, realmente é um problema. E para quem está gestante, mais ainda, né? Então, a gente sabe que quando estamos gestantes, eu sou mãe, a gente fica ali, como o povo fala, né? Os hormônios ficam à flor da pele, a gente fica mais sensível, tudo é mais sensível. Se a gente sente raiva, a raiva é maior. Se a gente sente tristeza, a tristeza é maior. Então, tudo vem com a lente de aumento. Doutora, como, pra gente encerrar esse bate-papo da gente, e você é uma especialista que está dentro desse campo, tanto empresarial como também falando sobre as gestantes, se tiver algumas dicas ou até mesmo algum apoio que você possa dar para quem está assistindo o nosso programa, tanto gestantes como empresas, seria interessante. Pronto, eu vou trazer aqui uma coisa que eu não falei, que eu acho que nem todo mundo sabe também, Vanusa. A mãe que adota criança. Então, você que está pensando em adoção, a gente sabe que hoje em dia existe uma procura enorme para adoção de crianças. Então, a mãe que vai adotar, ela tem direito ao salário maternidade, à licença maternidade, o pai também. Então, você busca ali as orientações dentro da empresa, caso você seja empregado. Se não, um contribuinte individual, você vai lá no aplicativo do INSS e faz esse requerimento do salário maternidade. Então, você que está adotando, pretende adotar a criança, até 12 anos você tem esse direito, viu? Nossa, até 12 anos. Eu já ia perguntar se só seriam bebês recém-nascidos. Não, até 12 anos, Vanusa. E o recado que eu tenho a deixar aqui para as trabalhadoras, conheçam seus direitos e busquem a garantia deles. E as empresas, o que eu deixo aqui é para a gente procurar sempre apoiar, porque a criança é o futuro do Brasil. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, acho que ficou tudo muito bem esclarecido, uma grande profissional tratando de um assunto extremamente sério. Quero que você seja sempre bem-vindo ao nosso programa, obrigada, tá bom? E foi muito bom bater esse papo contigo. Obrigada. As pessoas que quiserem mais informações, como é que faz, Amanda? Você pode me procurar na minha rede social, @AmandaLeon_, que eu estou lá para tirar sua dúvida, para lhe atender, para lhe seguir, para deixar você me seguir. Estou aí. Muito bom. Procure seus direitos, porque é sempre muito bom. Bom, Direitos e Deveres volta na próxima semana.